Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Aquele dedo no like se você gostar desse vídeo aqui, tá? Um bom final de semana aí pra todos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações novas, tá? Seja bem-vindo ao canal Lucas Oliveira. Então, hoje, meus amigos, eu quero fazer um vídeo bastante interessante aqui, tá? Falar um pouco de ciência, que é um assunto que eu gosto muito. Eu sou apaixonado por ciência, como a maioria das pessoas que me acompanham aqui, certo? E eu queria dizer o seguinte. Bom, então vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre eclipse lunar, tá? Novamente, tá? E eu já fiz vídeos falando sobre isso aqui no canal, procurem aí. São até vídeos recentes. E eu queria falar um pouco sobre isso, mas obviamente não podia deixar de falar um pouco, explicar a diferença entre o fato observável e a hipótese criada para explicar o fato, certo? Pois bem, qual é o fato da natureza? Qual é o fato que a gente vê? O fato é que eclipses lunares existem, certo? Como eclipses solares também. Ou seja, isso é o fato. Por quê? Porque isso a gente vê. Tem como a gente tirar a prova dos 9 apenas observando. E a olho nu a gente consegue observar um eclipse lunar, né? Como eu fiz nesse último aí que aconteceu no dia 16 de maio. Então, o fato é, o eclipse ele acontece. Agora, as possíveis causas pro acontecimento desse eclipse, tá entendendo? São justificativas, tá entendendo? São explicações, são hipóteses que são ajustadas em cima de modelos para tentar explicar a realidade. Então, a primeira das hipóteses é essa daqui, ó, que o eclipse lunar ele é causado pela sombra da Terra, ou seja, uma sombra que é projetada num formato redondo na Lua, e isso serve como uma prova cabal de que a Terra realmente tem esse formato esférico e que supostamente é essa sombra da Terra que eclipsa a Lua, certo? Acaba eclipsando a Lua, certo? Então, essa é a hipótese mais aceita, tá entendendo? Para muitas pessoas isso é um fato. Eu vou citar aqui nesse vídeo aqui também uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa, né? E a gente estava tendo uma discussão sobre essa questão do eclipse, etc e tal, né? O cara defende que a Terra é um globo, né? A pessoa que eu estava conversando, com quem eu estava conversando, e eu, obviamente, acredito no modelo, defendo o modelo de Terra plana. Então, beleza, a gente estava discutindo assim, né? Uma discussão sadia, né? Sobre o assunto, tá entendendo? E o cara disse que, tipo assim, que a sombra na Lua, a sombra redonda, tipo assim, já é uma prova, já serve como uma prova cabal. Isso não mente, é uma prova de que a Terra é um globo. Tá entendendo? Aí eu disse pro cara, tá, dizem que, tipo assim, que o eclipse lunar acontece por causa da sombra da Terra. É a explicação que eles dão, tá entendendo? É o que a gente aprende como uma verdade absoluta, através das escolas, tá entendendo? Através dos livros didáticos, é o que eles nos ensinam como uma realidade, tá entendendo? Mas é como eu tô falando, eles apenas dizem que é assim, mas eles não provam que a mecânica do eclipse lunar realmente é essa, que é esse alinhamento que há entre o Sol, a Terra e a Lua. Eles não, tá entendendo? Eles não provam com imagens reais, só há animações, tá entendendo? Mostrando esse exemplo. Mas a pergunta que eu faço é, e se a causa do eclipse não for essa? Bom, como eu já falei várias vezes, essa explicação de que o eclipse, a sombra redonda na Terra, isso refuta a Terra plana, etc e tal, olha, isso é um argumento fraco, tá entendendo? Daí o cara me disse, argumento fraco? Aí ele, poxa, você vê isso na realidade, então você vai negar o que os seus olhos estão vendo? Então se você negar o que os seus olhos estão vendo, você está sendo fanatizado por uma ideia. Olha só o que o cara falou pra mim, ele falou que eu estou sendo fanatizado por uma ideia, por negar a sombra, né, na Lua, e ele diz que isso é uma suposta sombra da Terra, né? Pois bem, aí, né, beleza. Aí, claro, é um argumento da maioria. Então, simplesmente disse pro cara o seguinte: eu falei assim, não tô negando a realidade. Sim, de fato eu vejo uma sombra na Lua. Mas a pergunta que eu tô fazendo é: será que a sombra que está sendo projetada na Lua realmente está sendo projetada por uma Terra em forma de esfera? Ou será que isso não é uma interferência eletromagnética, uma mudança de temperatura que está acontecendo na Lua? Tá entendendo? Eu já fiz essa pergunta já para ele pensar, tá entendendo? Já pensar numa outra hipótese, para ele pensar que há uma outra hipótese também acerca da causa do acontecimento do eclipse lunar, tá entendendo?
Além da explicação convencional, que é a que a gente aprende, há outras explicações e uma delas é a radiação de corpo negro que eu já apresentei aqui no canal. Tá entendendo? Aí o cara falou, pô, então se você tá negando a realidade, você tá sendo fanatizado por uma ideia. Então eu joguei essa hipótese pra ele. Aí o cara disse assim pra mim, poxa, que explicação delirante, cara. Poxa, nenhum ímã eletromagneticamente consegue produzir uma sombra. Aí ele, você já viu um ímã eletromagneticamente produzir sombras, né? Aí eu falei assim pra ele, cara, delirante é essa tua afirmação sem nexo, porque em nenhum momento eu afirmei que a Lua é um ímã. Então vocês percebem, olha a diferença da minha argumentação para a argumentação do cara. Tá entendendo? Tipo assim, em nenhum momento eu afirmei que a Lua é um ímã, tá entendendo? Eu apenas disse que pode acontecer uma interferência eletromagnética na Lua causando essa sombra. Então vocês percebem como o cara já distorceu o que eu falei? Então vocês podem ver que em nenhum momento eu afirmei que a Lua é um ímã. Eu apenas disse que pode haver uma possibilidade dessa mudança de temperatura ou uma interferência eletromagnética estar causando essa sombra. E o cara já distorceu o que eu falei. Tá entendendo? Então, como eu falei pro cara, né? Eu disse pra ele, cara, delirante é essa tua afirmação sem nexo. Em nenhum momento eu afirmei que a Lua seja um ímã. Tá entendendo? Daí, quando eu argumentei isso, o cara simplesmente falou assim pra mim, desisto, amigo, bom final de semana aí, não esqueça de olhar pra cima e pra Lua, abraços. O cara falou isso pra mim, como se, tipo assim, olhar pra Lua fosse uma prova cabal de que a Terra fosse uma esfera. Tipo assim, percebe o nível da argumentação do cara? O nível da ideia apresentada por ele? Então vocês percebem o nível da argumentação do cara? Percebem o nível da ideia apresentada por ele? O cara pede pra mim olhar pra Lua, né? Olhar pra cima e olhar pra Lua como se isso fosse uma prova cabal da esfericidade da Terra. Meu Deus do céu, não, sério. Às vezes, tipo assim, tem certas pessoas que passam dos limites, tá entendendo? Por isso que eu continuo dizendo, argumentação fraquíssima. Essa do eclipse, da sombra sendo projetada na Lua, tá entendendo? Pra tentar defender que a Terra é uma esfera é um argumento fraco por causa disso aí, ó. Tiro no pé. Aí o cara vem dizer que a minha ideia é delirante. Sabe por que ele disse que a minha ideia é delirante? Porque essa explicação da radiação de corpo negro, que talvez ele nem tenha entendido, né, onde que eu quis chegar na minha explicação, mas essa explicação da radiação de corpo negro explica muito mais convincentemente o eclipse lunar do que esse esquema aqui, porque esse esquema aqui jamais sequer foi observado. O telescópio Hubble não está aí no espaço há vários anos? Por que o telescópio Hubble nunca filmou ao vivo ou fotografou uma imagem real a partir do espaço desse esquema aqui acontecendo? Por que eles não filmam? Por que o telescópio Hubble não filma o alinhamento entre Sol, Terra e Lua? Se esse esquema aqui é real, esse esquema aqui deveria ser reproduzível e observável. Tá entendendo? Agora, a radiação de corpo negro já foi descoberto cientificamente que um corpo, tá entendendo? Quando ele está exposto a um simples campo magnético, esse campo magnético pode bloquear a luz emitida por este corpo ou pode alterar a coloração deste corpo, dependendo da temperatura em que o corpo se encontra. Por exemplo, corpos com 3.000 graus Kelvin, eles produzem uma luz branca. Agora, quando você abaixa a temperatura desse corpo para mais ou menos 2.000 graus Celsius, 2.000 graus Kelvin ou 2.200 graus Kelvin, ou seja, o corpo ele sofre uma alteração na coloração dele, ele começa a apresentar uma coloração mais avermelhada, tá entendendo? Pesquisem sobre esse assunto, radiação de corpo negro, experimentos científicos mostram isso, tá entendendo? Já foi descoberto isso cientificamente. Essa explicação, se a gente for aplicar para a Lua, faz muito mais sentido, tá entendendo? É uma explicação muito plausível para a causa do eclipse lunar na Terra plana. Então o cara vem dizer que a minha ideia, que a minha explicação é delirante, né? Porque o cara é ignorante, né? Se recusa a investigar o outro lado, tá entendendo? E vem dizer pra mim olhar pra Lua, tá entendendo? Pra ter certeza que a Terra é uma esfera. Tipo assim, não, isso é uma piada. Não é uma piada, isso é brincadeira, só pode ser brincadeira. Então a pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte, o que de fato é delirante? O argumento que eu apresentei, a argumentação que eu apresentei, ou será que delirantes são as ideias do cara? Ou será que delirante é a argumentação e a ideia que ele apresentou? É uma pergunta aí para todo mundo pensar. Bom, então eu decidi usar, né, essa situação aqui que aconteceu comigo, né, de exemplo para explicar um pouco mais para vocês, né, explicar mais detalhadamente
desculpa, explicar mais detalhadamente a diferença entre fato, tá entendendo? E hipóteses, modelos, tá entendendo? Hipóteses são criadas dentro de modelos, tá entendendo? Que são ajustados para explicar a realidade. O modelo é uma interpretação do fato. O fato é que o eclipse acontece. Agora, essa explicação aqui, ó, conforme o modelo heliocêntrico, o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, isso aqui é uma explicação, isso aqui é uma interpretação desse fato. Assim como a explicação que eu apresentei, o argumento que eu apresentei, também é uma interpretação para esse fato. Tá entendendo? Mas, é o que eu falo, são hipóteses que são utilizadas para explicar o fato que é o eclipse lunar, tá entendendo? Então é isso, galera. Espero que todos tenham entendido o raciocínio. Para mim, essa explicação da radiação de corpo negro faz bastante sentido. Talvez eu fale detalhadamente sobre isso num próximo vídeo, tá? É uma explicação bem plausível mesmo, tá? Também posso estar errado, obviamente, mas é uma explicação que eu acho que faz bastante sentido para a causa do eclipse lunar no modelo da Terra plana. E para provar esse alinhamento aqui, deveria ter uma imagem real, porque nenhum de nós podemos provar independentemente, não temos meios para provar, para se provar que esse esquema aqui realmente representa a realidade, que esse alinhamento aqui, Sol, Terra e Lua, realmente causa, tá entendendo? A sombra na Lua, tá entendendo? E a sombra que está sendo projetada na Lua seria pelo anteparo da Terra em forma de esfera, tá entendendo? Isso eu questiono, porque isso é uma interpretação para o fato. Agora, o que eu não questiono é o fato que o eclipse lunar acontece. Então, para provar que esse esquema aqui está correto, primeiro tem que provar que a Terra é um globo, tá entendendo? Prove primeiro que a Terra é um globo, para depois a gente passar a considerar essa explicação aqui como uma explicação plausível para a causa do eclipse lunar, certo? Bom, vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado, e é isso. Fortíssimo abraço para você que me acompanha, muito obrigado a todos pela paciência. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.